o Jornal Centro-Sul entrevista a professora doutora Denise Albano, que interage direto de Aracaju, a capital de Sergipe. É um imenso prazer estar participando mais uma vez, numa quinta-feira, deste jornal que leva sempre informação, compromisso com a verdade, com a comunicação social, de fato, que tem compromisso com fatos e não com versões. Doutora Denise Albano, o assunto é a repercussão mundial da manifestação na Paulista, 25 deste mês de fevereiro. E este acontecimento alegrou boa parte dos conservadores e da direita, provavelmente a totalidade, mas deixou meio estonteada a extrema esquerda do Brasil. Teve inclusive repercussão mundial. Por que houve essa repercussão mundial e o que isso pode impactar na imagem do Brasil, inclusive politicamente? Perfeito. Sem dúvida foi uma manifestação de peso. Creio que em tão pouco tempo veio a convocação. De certa maneira, a população está um tanto quanto amedrontada diante de tantos excessos arbitrários, de tantos abusos do Supremo Tribunal Federal, em especial do ministro Alexandre de Moraes, e ver uma Avenida Paulista praticamente lotada, repleta, um mar de gente, surpreendeu desde os organizadores, surpreendeu a grande imprensa, o chamado consórcio da mídia, em que grandes veículos hoje atuam quase como uma assessoria de comunicação do governo petista, bem como eu creio que surpreendeu, de um modo geral, os brasileiros e também a própria ala governista. Vejam que Lula foi indagado por uma repórter numa coletiva sobre programa habitacional de utilização de prédios públicos, e ele passou batido, como se diz, não respondeu à indagação da jornalista do jornal Valor Econômico, se não me falha a memória, sobre sua impressão acerca da manifestação no dia anterior. E só, creio que ontem, não é, que finalmente ele reconheceu que foi uma grande manifestação. Eu vejo essa manifestação, a sua repercussão internacional, se devendo principalmente a dois fatores centrais. Primeiro, a própria magnitude, ou seja, alguns perfis em redes sociais, grandes perfis, começaram a divulgar imagens impressionantes da Avenida Paulista lotada. Aliada a isso, já havia uma atenção especial ao Brasil por conta do episódio da fala do presidente Lula, comparando o governo israelense, a sua empreitada para eliminar aí as células terroristas, principalmente do Hamas, mas também do Hezbollah no sul do Líbano e do Hamas na faixa de Gaza, onde ele equiparou isso ao Holocausto, que matou 6 milhões de judeus. Isso teve uma repercussão e, de certa maneira, o olhar do mundo já estava um pouco mais voltado para a realidade brasileira. Com o que se viu na Paulista, esse olhar de fato se voltou com mais acuidade. Eu diria que esses dois fatores, aliado a um terceiro, que foi isso, a repercussão principalmente na Europa, por conta da situação de um jornalista português que veio cobrir a manifestação e foi como que submetido a um constrangimento ilegal, e não há outro nome, há uma tipificação de constrangimento, constranger alguém a fazer o que a lei não obriga, ou deixar de fazer, ou mesmo abuso de autoridade, quando, ingressando no Brasil, praticamente ficou retido por 4, 5 horas, sendo indagado sobre suas opiniões acerca do Supremo Tribunal Federal, acerca das caixinhas mágicas, não é? Que são incriticáveis, onde a gente digita lá o voto,
suas impressões sobre a questão da vacinação, enfim, claramente um ataque à liberdade de pensamento e de expressão do jornalista. E isso repercutiu muito, não apenas em Portugal, na Europa, e é fato. A manifestação do último domingo foi manchete na BBC de Londres, na CNN Internacional, nas TVs da Europa, até na do Japão, e de fato o mundo hoje se dá conta que o Brasil, infelizmente, vive em um regime de exceção. Não há outra palavra, não dá mais para a gente falar em democracia. Os que dizem defender a democracia brasileira, na verdade, estão a atacá-la, estão a aviltar a nossa democracia tão duramente conquistada. A senhora falou aí no jornalista português, é o Sérgio Tavares. Sérgio Tavares, que foi detido no aeroporto quando desembarcava. O jornalista português diz que irá provar que foi detido ilegalmente. Aí você que ainda não viu, você que está aqui acompanhando o Jornal Centro-Sul, esse é o Sérgio Tavares, que já está em Portugal, doutora Denise, e está distribuindo essas imagens do que aconteceu aqui na Avenida Paulista para todo mundo. Mostrar aqui rapidamente. Imagem de drone de uma ponta a outra da Avenida Paulista. Que análise a senhora faz nessas duas vertentes, a vertente dos ganhos e das eventuais perdas? Não dá para aceitar tranquilamente aquele sentimento de vergonha alheia que cai sobre nós quando a gente viu alguns veículos inicialmente falando em 30 mil pessoas na Avenida Paulista. O UOL depois disse que, com base em estudos de um grupo da USP, havia 180 mil, quando alguns anos antes esses mesmos veículos, Folha, o Globo, geralmente divulgam que na tal da Parada do Orgulho Gay, 4 milhões de pessoas. Então veja aí a desproporção na aferição desses números. A polícia militar, eu prefiro ficar com essa versão, a partir de critérios, de medições aí criteriosas, sinalizou cerca de 700 mil populares brasileiros preocupados com os rumos do país que ali estiveram na Avenida Paulista. Então, entre 750 mil, 800 mil, ou seja, próximo de 1 milhão de pessoas, de fato, nós vimos e constatamos as imagens. Não dá para você lutar contra fatos, e as imagens estão aí a demonstrar. A expectativa, e aí eu sigo na esteira do grande jornalista, salvo engano, Augusto Nunes, que o principal ganho dessa manifestação foi, para além de mostrar ao mundo que não vivemos dentro de uma normalidade institucional, é o fato de que o povo parece que não vai sucumbir ao medo, que não vai desistir facilmente de lutar pelo seu país, apesar de toda a sânia persecutória, de todas as prisões arbitrárias, de mandados de busca e apreensão, de devassas na nossa vida privada. Veja que o jornalista, o Sérgio Tavares, disse que claramente as perguntas feitas pelo delegado da Polícia Federal a mando de Brasília eram perguntas nitidamente orientadas
a partir de um acompanhamento desse jornalista em suas redes sociais, em suas comunicações. Então, ele já vinha sendo monitorado, o que mostra que claramente o que seria a proteção das liberdades fundamentais atinge até mesmo estrangeiros, quiçá nós brasileiros, cidadãos comuns que têm aí a sua vida monitorada. Creio que, inclusive, até alguns dos nossos programas certamente já estão aí no radar dos censores lulopetistas. Mas, volto a dizer, a gente se baseia em fatos, a gente invoca sempre fontes qualificadas e os dados da realidade estão postos, estão escancarados. Então, a expectativa é de que daqui para frente os brasileiros se sintam, apesar de tudo isso, de todo esse ambiente de trevas, de terror, os brasileiros vão se sentir revigorados para voltar às ruas, para voltar a pressionar os parlamentares de que não podemos perder o que a gente conhece como um estado de institucionalidade democrática.